balde d'água. Alguém me perguntou: Chico, a assistência é serviço do governo. Por que você dá assistência? Respondi: dou assistência como a pessoa que vê a casa do vizinho incendiada e até que o corpo de bombeiros apareça, a casa já se foi. Então, pelo menos um balde d'água eu tenho que carregar, não é? Chico Xavier. Ao olharmos para a sociedade, verificamos que, na comparação feita por Chico, muitas casas são alvo de incêndio. A penúria material atinge ainda grande parcela da população, sobretudo aquela que vive nas periferias e afastada dos grandes centros urbanos. A tarefa prioritária de amparo é mesmo do governo, mas Chico nos ensina que, enquanto o bombeiro não chegar, não poderemos olhar passivamente para o fogo, sem ao menos levar a nossa singela contribuição para que as chamas não devorem a moradia. O querido médium fala a respeito do balde d'água. Não é muito para apagar o incêndio, mas ajuda, minimiza. Nós, geralmente, temos grandes ideias para acabar com a miséria social, mas, em regra, o nosso balde está vazio de atitudes. E o incêndio crescendo. Então, que tal enchermos o nosso balde com algo que alivia a dor alheia? O prato de comida, o agasalho e o remédio cabem perfeitamente no balde. Façamos isso logo, antes que o incêndio chegue à nossa própria casa. Então, o ensinamento vem dizer para cada um de nós que nós não temos que esperar com que as autoridades façam aquilo que deveriam, sem que a gente não faça a nossa parte. Então, ele dá aqui o exemplo de uma casa do vizinho incendiando. Você convoca a equipe de corpo de bombeiro para poder apagar o incêndio. Mas, enquanto isso, você vai ficar olhando a casa se incendiar toda. Assim que o bombeiro chegar, pode ser que não haja mais tempo de salvar pessoas ou os bens materiais. Então, ele vem dizer que nós temos que fazer a nossa parte. Em qualquer situação que nós estivermos passando, vendo, e que nós pudermos contribuir, nem que seja com um balde d'água. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Enquanto que nós temos o hábito e, ao mesmo tempo, é um desencargo de consciência, atribuir sempre às autoridades aquilo que nós podemos fazer alguma coisa, pelo menos momentaneamente. É claro que é dever do governo oferecer remédio a todos. É dever do governo que todos fossem alimentados igualmente. Mas isso não vai acontecer, né? E quando acontece, acontece em localidades isoladas. Então, nós temos que, em qualquer circunstância, carregar o nosso balde de água. Nós temos que, diante de um sofrimento humano, ainda que eu saiba que eu não tenho a solução para aquele problema, eu não posso simplesmente negligenciar a oportunidade de ajudar. E nós temos o hábito de falar: não, isso não é um problema meu. Isso quem tem que ver são as autoridades. Isso quem tem que ver é a segurança pública. Isso quem tem que ver enfim. Só que nós não podemos cultivar essa consciência. Nós temos que, enquanto isso, fazer alguma coisa para fazer a diferença e modificar. Se cada um de nós oferecermos um balde d'água em qualquer situação, nós vamos conseguir atingir realmente essa massa de autoridade, ainda que por pressão, ainda que por imposição de direitos. Mas esse ensinamento, nós estamos falando aqui da questão governamental, né? Da gestão do mundo e de tudo mais. Mas nós temos que levar isso
um pouco mais para o nosso interior. Nós temos que levar isso lá para os ensinamentos do Mestre, que nos ensinou a caridade, o amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo, a todos esses ensinamentos que o Evangelho traz. Nós temos que a cada dia honrar a nossa natureza humana, porque os homens vivem muito mais como animais do que como humanos. Os homens vivem muito mais tentando atribuir sempre a alguém, ao outro, a responsabilidade que ele tem também. E assim, nós temos que mudar a nossa conduta. Quando nós ajudamos também, muitos de nós colaboramos para que alguém não sofra algum tipo de privação, nós temos que contribuir sem julgamento. Porque não adianta eu contribuir muitas vezes grandemente para ajudar alguém e falar, bom, mas a vida dele está assim, porque ele faz isso, porque é assado, porque ele não tem juízo, porque a cabeça... A pessoa vai se beneficiar daquela contribuição. Mas para você, para a sua evolução, você não fez nada, pelo contrário. E subentende-se, então, que fez por desencargo de consciência, por receber elogios de outras pessoas, simplesmente para que isso seja reconhecido por alguém, enfim. Então, nós temos que trabalhar mais o nosso lado humano, nos baseando no Evangelho de Jesus. Porque não adianta eu contribuir e quando a pessoa vira as costas, eu vou julgar, eu vou definir aquela situação como certo ou como errado. Os antigos já diziam, olhai e ajudai, e não olhai a quem, né? Sem ver a quem. E isso é bíblico também, é do Evangelho. Se for para que a gente contribua com alguém, nós temos que contribuir com um comprometimento ao bem. Tem outros ensinamentos do Cristo, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez, enfim. Temos um monte de orientação evangélica para que a gente possa realmente servir. Então vamos contribuir com o nosso balde de água, mas que seja uma contribuição baseada no compromisso com o bem, sem julgamento, sem nenhum tipo de atitude que vá menosprezar aquela pessoa. Porque até mesmo para ajudar alguém que sofra de alguma privação, nós temos que ter um certo cuidado, para que aquela pessoa não se sinta diminuída, menosprezada, humilhada, porque tem muita gente, muitos e muitos pequenos grupos também que fazem esse tipo de evento com várias intenções. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A pessoa que está naquela condição, que vai receber aquela doação,
ela não pode se sentir humilhada. Então nós temos que ter um certo cuidado também com relação a isso. A não se aproveitar da miséria alheia para me engrandecer, para me elevar em alguns aspectos, até mesmo sociais. Então, o que é muito importante, é melhor que seja apenas um balde d'água do que uma grande quantia em dinheiro ou qualquer outro tipo de doação, se for para aquilo ser revertido de forma negativa, então o balde d'água já seria o suficiente. Então vamos pensar um pouco com relação a isso, né? Que nós temos sim que fazer a nossa parte, que nós não podemos ignorar a miséria alheia, as privações alheias, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, sem que a gente mova a nossa partícula de contribuição, que pode ser de várias maneiras, mas sem se esquecer do Evangelho de Jesus, sem se esquecer de honrar esse nosso lado humano, fazer sem nenhum tipo de discriminação ou julgamento, para que isso reflita no na nossa evolução, no nosso compromisso com a caridade, com o amor ao próximo, com tudo, com as grandes leis, que são as leis de Deus, que foram pronunciadas pelo Mestre. Então vamos também pensar a respeito disso, de todas essas oportunidades que nós perdemos de dar a nossa contribuição, alegando ser compromisso das autoridades ou de outras pessoas, seja elas quais foram, comuns, anônimas ou não. Mas aproveitar esses momentos para treinar também esse lado humano, esse lado do Evangelho e do exemplo que foi o nosso Mestre. Então, boa noite a todos.